Agora eu sou indisciplinado. Quando a casa está cheia, eu trago um fone de cabeça, porque eu me movimento muito, não aprendi a respeitar a posição do microfone. Mas uma boa tarde a todos, que Jesus abençoe, né? A todos nós, aos espíritos encarnados aqui presentes, e também aos desencarnados, que sempre é a maioria. Eles já estão num entendimento um pouco mais profundo, porque está já do outro lado da vida, está na vida verdadeira, que é a vida do espírito e não da matéria. Então eles são sempre em maioria. Esse evangelho de hoje é um evangelho fundamentado em música, um evangelho musical. A música, tanto quanto o evangelho, é uma oração, mas ela apenas nos auxilia a nos arremeter ao mundo espiritual com mais facilidade, a gente se conecta mais rápido. Porém, o fundamental de uma casa espírita e o fundamental é sempre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o nosso guia, o Evangelho de Jesus, ele representa tudo na vida dos encarnados. Então, nós vamos começar com uma oração. Eu sempre começo os trabalhos na casa onde eu trabalho com uma oração, que é a oração de São Francisco. E quem souber, canta comigo, me ajuda aí. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vou cantar mais uma canção para que a gente deixe o ambiente bem harmonizado.
O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos para receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores multicores para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos, vamos receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Então, nossa reflexão, como a nossa irmã falou, toda vez que nós nos encontramos numa casa espírita para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos sempre aprendendo, né? A Terra é uma bendita escola, um hospital, e para alguns espíritos ainda rebeldes, a vida na Terra ainda é uma cadeia. Então nós vamos falar das causas anteriores das aflições. Todos nós temos uma preocupação em saber por que nós sofremos, né? Todos nós. Então eu vou tentar fazer um pouco rápido, para que a gente tenha a oportunidade de cantar um pouco mais. Então, a gente escreveu o seguinte, que os benfeitores nos orientaram. Há muitas coisas que nos causam dúvidas curiosas. Há muita coisa que a gente não sabe de onde vem e por que acontece, como é que ocorre. Basta nós olharmos nossas criancinhas. Desde novinha, elas demonstram coisas curiosas para nós. Elas nos dizem coisas que nós nunca nos ensinamos. Elas nos apresentam situações que nós nunca esperamos. Há crianças que nascem microcéfalas, com o cérebro reduzido. Há crianças que nascem macrocéfalas, com o cérebro ampliado. E há crianças anencéfalas, que nascem sem o cérebro. Crianças que nascem mudas, surdas, paralíticas,
sem nenhuma razão exterior palpável. As mães fizeram os pré-natais direitinho, com bons médicos, fizeram corretamente o pré-natal e as crianças nascem com lesões irreversíveis. Nós encontramos situações para as quais nós não demos explicação de imediata no mundo em que vivemos, na matéria física. Por que nascem crianças em Nova York, em São Paulo, em Londres, em Tóquio? E nascem crianças nos confins do Nordeste brasileiro. Nós não estamos desqualificando o Nordeste brasileiro. Nós estamos apenas nos retratando ao Nordeste pelo fato de ter poucos recursos. As crianças nascem afastadas, sem praticamente nenhuma condição de se desenvolver. E outras crianças nascem em Nova York, nascem em Londres, no mundo europeu. Que não falta praticamente nada para a criança. Tem crianças que nascem na Libéria, num local horrível, na África, sem recurso nenhum. A gente vê as propagandas de televisão, crianças comendo ração praticamente para se manter viva. Então por que nasce criança com tantos problemas? Se Deus é justo, bom e soberano, a bondade de Deus, a bondade de Jesus de Nazaré, ultrapassa todos os limites do entendimento do ser encarnado. Por que nascem crianças assim? Como é que nascem crianças ricas, poderosas? Outras nascem na miséria total, sem condição até de sobreviver, de se alimentar. Essas crianças não fizeram nada para ter uma sorte dessa natureza. A voz popular nos diz que são verdadeiros anjinhos, essas crianças, que a mãe retém em seus braços, que a mãe cuida com todo amor e carinho. E essas crianças crescem e se desenvolvem numa situação bastante difícil, às vezes não conseguem se recuperar dos traumas de nascença. Nós ficamos pensando nesses problemas para os quais não achamos explicação ainda na atualidade, nesse mundo de encarnado. Mas nem por isso os problemas que acontecem são menos aturdentes. São situações grotescas mesmo. Situação muito difícil para que o ser encarnado consiga entender. Como justificar isso? Considerando as leis de Deus, as leis justas, de perfeição. Isto faz com que muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Se ela não tem uma base religiosa, ela começa a desacreditar. Meu Deus, por que isso acontece comigo? Como é que isso acontece? Se Deus é justo, se Deus é maravilhoso, amoroso, paternal, Pai de toda a humanidade, então, somente como é que Deus admitiria a unicidade da vida? Por exemplo, para nós que somos espíritas, nós sabemos que a doutrina espírita é reencarnacionista. Ela nos fala que nós somos espíritos milenares. Nós não estamos aqui pela primeira vez e nem estamos aqui pela última vez. Nós já encarnamos e desencarnamos milhares de vezes. Nós já deixamos nossos esqueletos aí por esse mundo afora, em vários locais. Partindo da premissa de que nós temos várias vidas, várias existências, nós devemos olhar para essa e falar: meu Pai, mestre, aonde eu errei tanto? Principalmente uma mãe perguntaria para ela: onde eu cometi tantas faltas? Onde eu errei para ter uma criança com tantos defeitos? Nascer praticamente condenada. Não só a mãe, mas o pai e a criança também. Deus é justo. Como é que isso pode acontecer? Aí nós vamos na doutrina espírita, para nós que temos essa abençoada doutrina, que nos esclarece.
De acordo com o nível de entendimento de cada espírito encarnado, ele vai entendendo à medida que ele vai estudando a doutrina espírita, ele vai tendo esse entendimento. Então, nós chegamos à simples conclusão. Nós olhamos para o nosso passado como encarnado e não encontramos nada que nos coloque em tanto sofrimento. Bom, se nós não encontramos nada nessa vida, com certeza as causas estão em vidas anteriores. As aflições que nós vivenciamos nessa vida são aflições que trazemos de outras vidas, onde nós perpetramos o mal, onde nós desarranjamos, onde nós vivemos em discordância com a lei divina, cometendo delitos. E agora, nós estamos aqui para nos resgatar. Nós temos a bênção desse Pai maravilhoso e soberano que nos permite a reencarnação. Então, a vida na Terra, ela é uma escola, ela é um hospital e ela é uma cadeia também. Para aqueles espíritos que deixaram a vida prematuramente, nasce, morre criança com 3 anos, 5, jovens com 15, 20 anos, eles vieram, reencarnaram e não tiveram a oportunidade de concluir o aprendizado terreno. Saíram antes. Esses jovens, esses espíritos, quando retornam à Terra, retornam para concluir esse aprendizado que na vida anterior ele saiu prematuramente. Para esses espíritos, a vida na Terra é uma bendita escola. E há outros espíritos que viveram aqui na Terra, ou que vivem até hoje, que se desarranjaram com as leis divinas, destruíram o corpo físico, que não é propriedade nossa. Tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo é de Deus. E muitos espíritos, não tendo conhecimento, destroem o corpo físico, através de diversas formas de vida. Com vícios de droga, vícios do álcool, vícios de sexo, vícios de todas as naturezas. E aí destrói o corpo físico. E felicitam a vida terrena porque destruíram com práticas indevidas. Esses espíritos desencarnam, e quando eles voltam para a Terra, eles encarnam novamente, para esses, a Terra é um hospital. A Terra é um hospital. Ele vai viver praticamente aos cuidados de médico, se cuidando o tempo todo para recuperar, para reajustar aquilo que ele desajustou em vidas passadas. E aqueles outros irmãos nossos perversos, que matam, que roubam, que corrompem, que fazem todo tipo de mal. Esses irmãos, amigos, quando desencarnam, que chegam no plano espiritual, ele é deparado com tudo que ele fez, passa-lhe um filme para ele, de tudo que ele fez. Aí ele se arrepende, ao arrependimento, e pela bondade divina, Deus permite que esses espíritos voltem à Terra novamente. E eles voltam à Terra. Quando eles voltam à Terra, a vida na Terra para esse espírito é a mão da justiça. Para eles, a vida na Terra é uma cadeia. Eles desajustaram de tal forma a vida em encarnações anteriores, que quando voltam, a Terra passa a ser a mão da justiça. Eles são tão espertos, ludibriam a justiça dos homens, enganam e saem da Terra, desencarnam sem pagar pelos crimes que cometeram. Nós sabemos na doutrina espírita da lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos, somos responsáveis. Tudo o que plantamos, nós colhemos, na mesma medida. Então, para esses irmãos, a vida na Terra é uma cadeia. E Jesus fala no Evangelho de Jesus, não sairás de lá enquanto não pagar o último quadrante, o último centil. Ele tem que viver na Terra, talvez não só uma encarnação, mas várias encarnações, para resgatar tudo aquilo que fez, que desajustou com as leis divinas. De qualquer forma, nós que já praticamos a doutrina espírita e sabemos,
Nós sabemos de tudo isso, às vezes não temos forças necessárias para executar, para vivenciar a lei divina na íntegra. Mas precisamos seguir, precisamos tocar em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso a paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que tocar na vida seja simplesmente compreender, amar e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou, tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Nós choramos por conta das dificuldades. Só que Jesus, Ele nos quer ver sorrindo, cantando e se alegrando. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue
sua vida, seus tormentos. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus nos trouxe aqui para aliviar nosso sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus nos trouxe aqui para aliviar nosso sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus nos quer sorrindo. Só para a gente concluir, nós não estamos aqui, como já foi dito, pela primeira vez, e nem esta será a última vez. Então, quando nós nos encontrarmos em situações difíceis, de sofrimento, de dor, principalmente para aquelas mãezinhas, né, que teve a perda de seus filhos, ou de nós que perdemos nossos entes queridos, a gente deve fazer uma reflexão da seguinte forma: Deus é justo, bom, soberano, Pai de toda a humanidade. Ele jamais cometeria qualquer injustiça, ou ele não produziria qualquer circunstância que pudesse causar dor aos filhos prediletos, aos filhos amados dele. Então, possivelmente, quando nós temos essas perdas, ou doenças, ou diagnóstico de doenças, que praticamente modifica toda a vida do ser encarnado,
nós estamos tendo a santa e grata oportunidade de nos resgatar com as leis divinas. Eu vou contar uma breve história rapidinho, contada por o nosso irmão Chico Xavier. Ele reunia embaixo do abacateiro para fazer as palestras dele. Aí chega um seguidor, espírito da casa encarnado, desesperado. Chico, Chico, pelo amor de Deus, Chico. Entraram no meu escritório, roubaram todas as coisas, quebraram os computadores, quebraram câmera, roubaram meus arquivos, levaram vários objetos de importância para o meu trabalho, eles roubaram, levaram embora. E o Chico calado, ouvindo pacientemente. Aí o Chico fala: filho, que bênção, né? Poder devolver. Só falou isso, que bênção poder devolver. Isso significa que possivelmente esse irmão, em vidas anteriores, ele deve ter praticado atos da mesma natureza. E agora Deus, Jesus de Nazaré, os benfeitores amigos estão dando a ele a santa oportunidade de devolver aquilo que em circunstâncias, em outras existências, ele saqueou de um irmão. Na época quando ele saqueou, ele não lembra disso. Graças a Deus, pela bondade divina, quando nós nascemos, é nos colocado o véu do esquecimento, para que a gente não lembre de tais atitudes nossas. E esse irmão não lembrava. Mas quando o Chico falou: olha, graças a Deus, que bênção que você está podendo devolver. Assim são as dificuldades que nós vivenciamos aqui na Terra. Quando passamos por dificuldades, não maldizam as leis divinas, nem o amor do Pai, nem de Jesus. Lembramos que somos espíritos, nós somos construidamente perfeitos, mas estamos nas fases de aprendizado para que essa perfeição se torne verdadeira, absoluta, e a gente possa viver toda essa perfeição criada por nosso Pai. Concluindo, seja a Terra uma escola, um hospital ou uma cadeia, é nosso bendito campo, o campo abençoado de aprendizado das leis divinas. Então nós devemos agradecer. Eu sei que é muito difícil, mas temos que agradecer a oportunidade de estar podendo resgatar de um passado delituoso. Porém, não basta só resgatar, nós precisamos, por isso que nós estamos aqui. Cada vez que estudamos o Evangelho de Jesus, nós aprendemos um pouco. Para quê? Para que a gente, encarnamos, voltamos à Terra para nos resgatar desses passados delituosos. Mas também nós não podemos contrair outros débitos. Precisamos viver de acordo com as leis divinas para que a gente não cometa mais débitos. Senão a gente vem numa encarnação, paga 5, contrai 10. Aí vai na outra, paga 10, contrai 15. Então fica na roda das encarnações e nunca mais sai daqui. Então nós precisamos, na verdade, aprender a viver. Precisamos aprender a viver. E se aprende com o Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar.
Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Se não sabemos, nos complicamos, né? Estamos aqui aprendendo. Aprendendo. A gente precisa aprender e apreender, reter aquilo que nós aprendemos e procurar no dia a dia vivenciar todo esse aprendizado de Jesus. Todo aprendizado que essa maravilha de doutrina espírita nos entrega gratuitamente, né? Tem os nossos professores, as casas espíritas, onde os irmãos dedicados, irmãos abnegados, se propõe a nos dar aula, a nos ensinar para que a gente vá aprimorando, se fortalecendo e melhorando a cada dia. Para quando nós tivermos que deixar o corpo físico, quando nós tivermos que deixar a terra, que nós possamos adentrar o plano espiritual com a sensação de vitória. Pelo menos aquela sensação, olha, eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia, tudo aquilo que estava no meu alcance para eu melhorar. Então, precisamos sair daqui vitoriosos. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força e vitória tem o nome é Jesus,
nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois nossa força e vitória é Jesus, é Jesus. Muito obrigado.